E nós temos mais uma informação relevante, que é o seguinte: o Supremo Tribunal vai retomar amanhã, quarta-feira, o julgamento sobre legalidade do uso da taxa referencial para a correção das contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Bom, vai mexer com muita gente que está trabalhando e tem Fundo de Garantia. Doutor Davi Andrade Silva, tributarista, está aqui conosco. Doutor Davi, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia a todos que nos acompanham. Então, me escutam bem? Sim, está muito claro. Doutor Davi, o que muda para a pessoa, então, que tem uma graninha lá depositada no Fundo de Garantia? Ou porque não pôde retirar ainda, ou porque está trabalhando e as contribuições estão acontecendo lá mensalmente. Heródoto, essa discussão aí da correção das contas do Fundo de Garantia não é nova, é uma discussão antiga, e ela deu entrada no Supremo Tribunal Federal através de uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Partido Solidariedade, isso em 2014. E basicamente se discute nessa ação que os atuais índices de remuneração do Fundo de Garantia não recompõem o patrimônio do trabalhador, né? Hoje a remuneração basicamente é TR mais 3% de juros ao ano, o que na prática redunda numa taxa de remuneração menor do que a própria poupança, que é a aplicação, enfim, mais os juros mais baratos em termos de remuneração de aplicação financeira, né, a caderneta de poupança. Essa ação, em 2019, quer dizer, 5 anos depois, o ministro Barroso, que é o relator, suspendeu o curso de todas as ações propostas no Brasil em relação ao tema. O Supremo pode fazer isso. Hoje, para você ter uma ideia, são quase 800 mil ações tramitando no Judiciário em relação a essa questão das perdas inflacionárias das contas do Fundo de Garantia. E o julgamento já 800 mil ações? 800 mil ações. No Brasil inteiro, 800 mil ações. O que não significa que são 800 mil trabalhadores, né? Porque uma ação pode ter vários trabalhadores, pode ser uma ação, por exemplo, proposta por um ente sindical, né? Mas são 800 mil ações. Ano passado, só essas ações representaram 6% de todo o acervo de processos judiciais na justiça brasileira, para você ter uma ideia do volume dessa demanda. Agora, doutor Davi, se muda ou não muda, então, a remuneração do Fundo de Garantia, como lembrou, de 3%, a poupança é mais ou menos 6% mais TR. Somente a TR não tem sido corrigida. Mas essa compensação econômico-financeira viria de onde? Pois é, então, uma ótima pergunta, e isso envolve o voto do ministro Barroso, que até agora foi acompanhado pelo ministro Nunes Marques e pelo ministro André Mendonça. O que o ministro Barroso, na verdade, está sustentando? Usando uma técnica chamada modulação, ele está dizendo que essa decisão do Supremo só vai valer a partir dos depósitos judiciais feitos após a publicação do julgamento, da decisão do Supremo. Então, esse impacto não seria para o passado, seria só para o futuro, né? O que impediria esse efeito que você está dizendo, uma sangria nos cofres públicos, porque, em última instância, quem vai ter que responder isso é a União. A União e, na verdade, todos nós contribuintes, por via de consequência, né, Heródoto? Então, é um tema muito delicado. Sem dúvida, doutor Davi, quer dizer, então não teria efeito. Eu, por exemplo, semana passada, eu fui aqui numa agência da Caixa Econômica, me pertinho aqui no Centro Velho de São Paulo, e retirei lá a grana que eu tinha no Fundo de Garantia. Então não tenho mais nada para retirar. Era uma grana meio pequenininha, mas sabe como é que é, né? Aí é o seguinte, eu não teria efeito retroativo, nem eu nem ninguém que já tiramos teríamos efeito retroativo, é isso? Se a decisão do ministro Barroso for acompanhada pela maioria do Supremo, todo mundo que entrou com ação judicial, essas 800 mil demandas judiciais, cairiam na absoluta ineficácia, que a gente chama de vitória de pirro, né? Entrou, mas não ganhou. O efeito vai ser só prospectivo, só para o futuro. É essa decisão do ministro Barroso, que já foi acompanhado por 2 outros ministros do Supremo, está 3-0 na defesa dessa tese, viu? Quer dizer, mais 2 votos forma a maioria, é isso, doutor Davi? Mais 3, né? Vamos formar a maioria, 6 ministros. 6 ministros formam a maioria para que esse efeito dessa correção seja só para o futuro. O que o ministro Barroso defendeu no voto dele é que desde 2017, por força de uma alteração legislativa, o Conselho Curador do Fundo de Garantia já distribui o resultado dessa carteira
do Fundo de Garantia para os trabalhadores, né? E esse resultado distribuído já corresponde um pouco mais do que o índice do INCC, quase poupança, equiparado à poupança praticamente. Então, o ministro Barroso defende que desde 2017 está sendo feito assim pelo Conselho Curador, então não há uma perda excessiva para os trabalhadores, né? E essa é a justificativa do ministro para que a decisão do Supremo só produza efeitos após a prolação do julgamento, né? A publicação do julgamento. Perfeito. Doutor Davi, ficou muito claro. Muito obrigado. Sempre uma honra participar. Estou sempre aqui à disposição. Viu? Um forte abraço a todos. Muito obrigado. Doutor Davi Andrade Silva, que é tributário. Então, veja, se prevalecer 3 votos, já como ele citou, só vale daqui para frente. Não tem efeito retroativo. Então, quem tem grana, quem já teve, quem retirou, não seria remunerado. A remuneração, de acordo com a poupança, seria daqui para frente. Quem tivesse, então, dinheiro depositado daqui para frente. Vai depender do Supremo Tribunal Federal. Né? A gente está acompanhando direitinho o caso, ficou claro. E acho que você pode conversar isso com as pessoas que você sabe que tem dinheiro lá no Fundo de Garantia.